Tudo bem? Eu sou o Walter. Você está no canal Walter do Brasil e hoje eu quero tratar de um assunto a respeito do que vem acontecendo nos encontros de times brasileiros com times argentinos ultimamente. Ultimamente, com muita frequência, os times argentinos, ou seleção argentina, quando enfrenta times brasileiros ou a seleção brasileira, sempre tem havido manifestações racistas, ofensas racistas ou atos de puro racismo por parte dos argentinos sobre os brasileiros. E é recente, até anotei aqui, olha, Corinthians e Boca Júnior, aqui no Brasil, um torcedor imitou um macaco, ele é preso, a polícia o prende, ele paga uma fiança, aliás, nem ele paga, quem paga é o governo argentino, o consulado, paga 3 mil reais, ele é solto, e lá na Argentina ele volta a fazer ato criminoso contra o Brasil com outras ofensas. Um jogo na Argentina, River Plate e Fortaleza jogaram uma banana, em direção aos jogadores brasileiros. Aqui no Brasil, de novo, um cara lá ficou fazendo gestos nazistas, enquanto o outro também ficou fazendo gestos, ofensas, etc., raciais, crime racial. E essas pessoas são levadas para uma delegacia pelo policial e logo elas estão soltas, elas estão na rua, quando isso não pode acontecer. A lei permite, então vamos mudar a lei, porque isso não é de hoje. Isso já aconteceu em 1963, no encontro de Copa Libertadores da América. Teve esse encontro de futebol e lá também xingaram Pelé, macaco do Brasil, disseram que o rei do futebol foi ofendido. Em 1996, 30 anos praticamente depois, novamente o Brasil sofre uma ofensa da imprensa argentina, que parece que é uma organização e vem de longe. Só que de vez em quando eles ficam quietos. Depois isso reacende com muita virulência. E em 1996, no encontro de seleções, o jornal Olé, do Grupo Clarim, ele estampa em sua manchete principal que venham os macacos, referindo-se a nós brasileiros. Uma situação que parece-me uma coisa organizada, é um ódio organizado contra o Brasil. E o mais grave é que antes era uma situação de um jogador dentro do campo ofendendo o outro, porque o brasileiro impediu o gol, derrubou, fez uma falta mais grave. Hoje não. Hoje eles ficam pelo estádio, e eles sabem que o jogo está sendo transmitido para o Brasil. Corinthians, Boca Juniors, milhões de pessoas estão assistindo esse jogo. Eles fazem a ofensa. Não é mais uma ofensa a uma pessoa. É uma ofensa a uma nação. Quando eles nos dizem, vocês não são humanos, vocês não são pessoas. É a nação. Não é mais um ato dentro de campo. Inclusive, eu quero destacar aqui, em uma entrevista, eu até anotei aqui, deixa eu até ler, em uma entrevista ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que visitava Buenos Aires no dia 9 de junho de 2021, ano passado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, um idiota que se diz de esquerda, mas não é nem de esquerda nem de direita, é simplesmente do partido dos idiotas, dos imbecis, ele vai soltar uma frase se baseando numa música, que era quase uma gozação à Argentina, ele vai soltar na entrevista a mais famosa frase que um idiota pode soltar. Disse ele: os mexicanos saíram dos índios. Os mexicanos saíram dos índios. Os brasileiros saíram das selvas. Mas nós, os argentinos, chegamos nos barcos europeus. Eu sou um europeidista. Nós viemos da Europa e é assim que construímos nossa sociedade argentina. Fecha aspas. Isso aqui foi o que esse imbecil falou. Isso dá veja, presidente da República. Houve manifestação, o presidente Bolsonaro reagiu, mas ele não tem poder de ir lá e prender o homem, não tem. O que tem que ser feito, e imediatamente, urgentemente, as autoridades brasileiras, principalmente legislativas, Senado e Câmara Federal, mudarem as leis para essas pessoas ficarem presas no Brasil.
Quando for lá fora, não dá. O que se vai fazer? Um rompimento de relações diplomáticas? Não sei. Eu acho até viável, em alguns casos, um rompimento de relações até por algum tempo. Porque é impossível. Nós estamos sendo ofendidos, estão dizendo que nós não somos gente, porque estão dizendo que somos macacos, e não é mais uma questão de futebol, hein? Prestem atenção. É algo que vem se generalizando. Autoridades espertas, abram os olhos, tomem providências imediatamente. Um bom dia, desculpem a voz, um pouquinho rouco hoje, vai passar.